eu sou Giovana Reis, sou maquiadora profissional e seja muito bem-vindo ao segundo encontro da semana RDB, Ritual da Beleza Autoestima em Ação. Então, por muitas vezes nós achamos que a maquiagem é algo superficial e fútil, não é mesmo? Mas nessa semana você está descobrindo o mundo de possibilidades que se abrem quando você aprende a usá-la a seu favor. No encontro de ontem falamos sobre os desafios que encontramos quando o assunto é maquiagem e também sobre algumas crenças que nós criamos em relação à maquiagem por não saber utilizar corretamente ou entender um pouco mais sobre o assunto. E outro ponto importante foi de como a maquiagem se torna relevante se usada como um ritual da beleza na nossa rotina. Então, se você perdeu, volta lá e assiste que tá muito interessante e ainda dá tempo. No primeiro encontro, nós falamos também de alguns produtos que por muitas vezes nós compramos e eles acabam não dando certo para nós, ou por questão de cor, ou por questão de tipo de pele. Então, eu vou te contar alguns segredinhos que podem facilitar na hora de comprar esses produtos. O tom de base, por exemplo. Quem nunca errou na compra do tom de base? Realmente é algo difícil de acertar e eu, mesmo antes de me especializar em maquiagem, eu também errava e por muitas vezes comprava a base bem mais clara do que é o ideal para mim. Então, uma dica muito valiosa é para que você sempre teste a base na hora de comprar nessa região do seu rosto. Então, aqui próximo do seu pescoço, colo e no seu rosto. Porque quando você testa a base nessa região, ela vai estar de acordo tanto com o tom do seu rosto, você vai conseguir visualizar se ela está de acordo com o tom do seu rosto, mas também com o tom do seu colo, porque muitas vezes o nosso colo acaba sendo um pouco mais escuro do que o rosto. Então, por isso, você precisa escolher uma base que seja adequada a esses dois tons, que fique parecido com o tom do seu colo, por exemplo, para que não aconteça isso, de você ficar com o rosto mais claro e o corpo, o colo, de outra cor, num tom mais escuro. Então é interessante você testar pelo menos 3 tons de base aqui nessa região. Esperar secar para ver se elas vão oxidar, que é dar aquela escurecidinha. E aí sim você consegue encontrar a sua base ideal para o seu tom de pele. Nós falamos também sobre paletas de sombras e sombras que por muitas vezes nós compramos e aí acabamos aplicando e achamos exagerado, ou vemos alguma maquiagem naquele estilo em alguém, em alguma influencer, em alguma foto, e a gente quer fazer igual, se inspirar, mas acaba não ficando bom. Então, um dos segredos para você escolher a sua paleta de sombra, primeiramente, é você entender que tipo de maquiagem que você gostaria de fazer. É uma maquiagem mais neutra? É uma maquiagem mais colorida? Esse tipo de maquiagem que você quer fazer é algo que lhe agrada realmente? Por exemplo, se você sempre está acostumado com os tons neutros, uma coisa um pouco mais discreta, será que você vai se adaptar bem àquela paleta de sombra toda colorida? E vice-versa também. Então, o ideal, primeiramente, é você entender que tipo de maquiagem você quer fazer, para depois você comprar sua paleta de sombra. Então, ou em tons mais terrosos, que são paletas que são muito coringas, que vêm com bastantes tons de nude, marrons, que acaba ajudando na hora de dar aquela profundidade no olhar, marcar o côncavo, que são passos importantes da maquiagem, Ou então aquela paleta mais colorida para fazer um olho mais diferente, Algo mais marcante. Então, o primeiro passo para você escolher a sua paleta de sombras é identificar por qual maquiagem você busca fazer e gosta mais e combina com o seu estilo. Além disso, você pode também verificar qual tipo de sombra lhe agrada mais. Se são sombras com brilho, que são sombras mais cintilantes, metalizadas, peroladas, ou então as sombras opacas, que são essas com efeito mais mate, sem brilho e que são super coringa também para qualquer maquiagem. E quando você faz aquela maquiagem que fica mais ou menos legal, e aí você acha que tá tudo bem, e passa alguns minutos, algumas horas, e de repente a maquiagem começa a craquelar.
e aí você percebe que ela tá saindo em algumas áreas do rosto e acaba ficando aquele visual meio trincado, né? Parecendo que tem algumas rachaduras na maquiagem. Então, isso acontece porque talvez você não fez a sua preparação de pele adequadamente antes de começar a sua maquiagem. Então, um passo importantíssimo, por exemplo, na preparação da pele é a limpeza da pele e a hidratação antes de você aplicar a base, o primer. Então, esse também é um segredo que muitas pessoas não fazem, que não sabem, e aí já acabam aplicando direto a base no rosto. E nem sempre isso funciona, porque dependendo do seu tipo de pele, aquela base pode não ser adequada e também a sua pele tem algumas necessidades que, se você faz esses passos anteriores de limpeza e hidratação, ela vai receber muito melhor a base na sua pele e evitar esse tipo de situação que é bem chata e pode causar um desconforto em nós. E o delineado? O delineado ele pode ser seu inimigo ou seu amigo. Às vezes você faz aquela maquiagem que você gostou, que você está se sentindo bem, e aí na hora de fazer o delineado, você acaba deixando a sua maquiagem toda borrada porque você não conseguiu acertar no delineado. Então eu vou te mostrar uma dica agora que pode te ajudar muito e que você pode praticar para ficar expert em delineado. Então a minha dica para o delineado é utilizar o delineador em gel, que ele é um pouquinho mais firme e acaba ajudando um pouco mais nessa questão de precisão, fazendo com que você tenha menos chances de borrar na hora de traçar o seu delineado. E também uma ferramenta que ajuda muito na hora de traçar o delineado é esse tipo de pincel, que é um pincel de precisão. Então, por ele já ser bem fininho, ele nos dá mais precisão ainda na hora de fazer o seu delineado e traçar o gatinho para ficar bem perfeito. Lembrando que sempre é preciso praticar, porque é a prática que vai nos levar à perfeição. Então não é só usar essas duas ferramentas. Então sempre nós precisamos também praticar. O que você precisa ter em mente é que a maquiagem é a extensão do seu look. Ela vai complementar, ela vai compor o seu look, seja para o trabalho, para a sua rotina ou para uma ocasião especial. Então você precisa investir em itens básicos que você realmente vai usar na hora de fazer a sua maquiagem, para acabar evitando aí de ter desperdícios ou jogar dinheiro fora com produtos que você realmente não vai usar e vai deixar jogado lá dentro da sua gaveta. Então, na aula de amanhã eu vou te dar dicas importantes de como escolher os seus produtos e o que você precisa ter no seu kit de maquiagem sem gastar tanto assim. E hoje eu tenho um presente para você, que é um e-book sobre corretivos coloridos para que você aprenda a camuflar as manchinhas, olheiras, espinhas que surgem aí na pele e que os corretivos coloridos ajudam muito. Então, clica no link abaixo para que você possa ter acesso a esse material super bacana. E não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com quem você acha que vai se interessar por esse assunto ou então que precisa dar aquela reforçada na autoestima. Então, nos vemos amanhã. Um super beijo!